A paz do Senhor, que bom estar com você mais esta vez para trazer a você uma mensagem da palavra do Senhor nosso Deus. E eu quero falar um pouquinho com você sobre o tema Olhando para Jesus. Diz a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, o versículo 2, o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse texto da palavra de Deus, ele, na verdade, é o ápice, né, de Hebreus capítulo 11, que fala sobre a caminhada ou a trajetória dos hebreus, dos heróis da fé. Na altura dos versículos 39 e 40, diz que todos estes, né, viveram pela fé ou alcançaram testemunho, né, pela fé a respeito da promessa, né, que lhes foram feita. A promessa que lhes fora feita era a promessa de Cristo, a promessa do Messias. Eles viveram, andaram pela fé o tempo todo. As suas jornadas foram de fé o tempo todo. Abraão, Isaac, Jacó, né, Sara, Moisés, enfim, todos os heróis da fé. Chega o momento que o autor aos Hebreus diz que faltaria espaço, faltaria tempo para falar, né, de vários outros, como Sansão, Gideão, Baraque e tantos outros. Pessoas que enfrentaram cavernas, enfrentaram covas, enfrentaram leões, enfrentaram fogo, enfrentaram o fio da espada, mas não abandonaram a fé. Morreram aguardando a promessa de um Messias que viria para libertá-los, a promessa de um Messias que viria para dar a eles uma nova esperança, para dar a eles uma dignidade de vida. A Bíblia diz, começa o capítulo 12, dizendo: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como que nós podemos correr essa carreira? O escritor aos Hebreus, ele diz, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tanto da fé daqueles que viveram pela fé e morreram aguardando a promessa, como nossa, que já avistamos a promessa, já avistamos o cumprimento da promessa, que foi o nascimento, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de dizer que a maior tragédia da humanidade não são os seus pecados em si. A maior tragédia da humanidade não são os seus vícios, não são os seus erros. A maior tragédia da humanidade é não conseguir olhar para Jesus. Talvez você diria, mas como? A maior tragédia não seria os pecados? Sim, a maior tragédia não seria os pecados, porque quando nós olhamos para Jesus pela fé, os nossos pecados são anulados. Quando nós conseguimos olhar para a cruz de Cristo, quando nós conseguimos olhar para o Senhor, os nossos erros são anulados. Tanto é que você observa que no Antigo Testamento, quando o povo de Israel murmurava contra Deus, e Deus mandou serpentes venenosas no deserto, Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de metal e colocasse sobre uma haste ou sobre um madeiro, e haveria de ser que todos que olhassem para aquela serpente seriam curados, né, do veneno da serpente que havia mordido aquela pessoa. Jesus, no Novo Testamento, diz que assim como Moisés levantou a serpente, né, no deserto ou no madeiro,
o Filho do Homem seria levantado sobre uma cruz, para que todos aqueles que olhassem para ele fossem salvos. O profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, usado por Deus, né, fazendo alusão a esse momento escatológico, né, de Cristo na cruz do Calvário, ele diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Olhai para mim e sereis salvos. Salvação está em olhar para Jesus. Perdição está em deixar de olhar para Cristo. Um exemplo claro disso é quando Pedro está andando sobre as águas. Ele diz para o Senhor: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. E o Senhor Jesus disse: então vem, Pedro, sou eu, pode vir. E ele começa a andar em direção a Jesus. Em um dado momento, Pedro ele deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para as ondas. Ele deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para o mar. Foi o momento que a Bíblia diz que, sentindo o vento forte, teve medo. Quando ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas. Se nós tirarmos o nosso olhar de Cristo, nós só veremos nessa terra violência, corrupção, nós só veremos nessa terra erros, perversão moral e espiritual, enfim. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós nos decepcionamos, porque essa terra está corrompida, o mundo está corrompido, assim como nos dias, né, de Noé, a nossa geração está corrompida. O único meio, né, de conseguirmos viver uma vida separada, uma vida alegre, feliz, é olhando para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos os nossos pecados perdoados. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a salvação oferecida por Ele na cruz do Calvário. Isso é gratificante, não é? Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a porta que Ele abriu no Calvário para nós. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a grande salvação oferecida por Ele. E nós conseguimos ter um norte. Em Cristo, nós conseguimos ter escape para nossas vidas. É por isso que Ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Quando nós entramos por Jesus, quando nós miramos em Jesus, nós conseguimos ter uma vida digna, uma vida que agrade ao nome do Senhor. Comece a olhar para Jesus hoje, né? Começa a colocar o seu olhar na direção de Cristo, né? Tira o seu olhar dos problemas, das dificuldades, né, que tanto te atinge, né, que tanto te oprime, e coloque o seu olhar em Cristo, porque Ele quer resolver os seus problemas. Ele quer resolver as suas causas e dar a você a direção que você tanto precisa. Que Deus abençoe você, né, que Deus abençoe a sua casa, né, que a graça do Senhor Jesus, né, que tanto nos alegra e tanto nos enriquece, esteja sobre a sua vida mais essa oportunidade. Em breve nós traremos mais uma mensagem da palavra de Deus ao seu coração. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.